No vídeo de hoje estudaremos sobre ácidos e bases, grupos das funções inorgânicas, as temidas funções inorgânicas dos vestibulares. Ácidos. Os ácidos são um tipo de substância bastante presente no nosso cotidiano, desde o ácido crítico, presente no suco de laranja que tomamos, até o ácido clorídrico do suco gástrico. Para a química, são substâncias que liberam íons H+, em uma solução aquosa, diminuindo seu pH. Característica dos ácidos. Ele é incolor, odor forte e asfixiante, sabor azedo, ácido ou amargo, pH inferior a 7, estado físico líquido, baixo ponto de difusão e ebulição, conduzem eletricidade em meio aquoso e reagem com metais, sendo eles ferro, magnésio e zinco. Classificação dos ácidos. Quanto à presença de oxigênio, os ácidos são hidrácidos quando não possuem oxigênio em sua fórmula molecular. Já quando o oxigênio está presente na fórmula molecular do ácido, ele é chamado de oxiácido. Quanto ao número de hidrogênios, os monoácidos liberam apenas um íon H+, diácidos liberam 2 íons H+, triácidos liberam 3 íons H+, e tetrácidos liberam 4 íons H+. Quanto à força dos ácidos, a força de um ácido é a medida com base em seu grau de ionização. Quanto maior o grau de ionização, mais forte será o ácido. Potencial hidrogeniônico, pH. O potencial hidrogeniônico é uma escala usada para determinar a acidez e a basicidade das soluções. Ela varia de 0 a 14, em que para valores abaixo de 7 temos uma solução ácida e para valores maiores que 7 as soluções são consideradas básicas. Já as soluções neutras possuem pH igual a 7. Olá, meu nome é Valdemir e eu estarei falando sobre as bases. Bom, primeiramente, o que é uma base? Base é uma substância que, quando em água, sofre dissociação e pode ser classificada quanto à força, se ela é forte ou se é fraca, e também a solubilidade, se ela é solúvel, pouco solúvel ou praticamente insolúvel. Base é uma substância inorgânica, que, segundo o químico suécio Arrhenius, ao ser colocada em água, sofre o fenômeno da dissociação iônica, na qual há liberação de íons cátion Y+, e ânion hidróxido, que é o OH- representado. O grupo Y de uma base pode ser um metal qualquer ou se não do grupo amônio, que em água são liberados na forma de cátion durante a dissociação. Em seguida, as características de uma base. Bom, em solução aquosa ou solução alcalina, tem pH maior do que 7 em condições normais de temperatura e pressão. Soluções alcalinas são condutoras de eletricidade. As bases são formadas por um cátion metálico ligado ionicamente a um hidroxila, que é o OH-, com exceção do hidróxido de amônio. Todas as bases, no geral, são adstringentes. A solubilidade das bases varia conforme o elemento formado. Nitrogênios e metais alcalinos formam bases solúveis. Metais alcalinos terrosos, com exceção do magnésio, formam bases pouco solúveis, e o restante formam bases insolúveis. A classificação das bases. As bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas, o OH-, que contém na molécula. Que seria a monobase, que contém apenas um hidroxila, dibase, 2 hidroxilas. Temos também a tribase, que é 3 hidroxilas, e tetrabases, 4 hidroxilas. Temos também aí a pentabase, 5 hidroxilas. Pode-se dizer que também que a partir da dibase, que é 2 hidroxilas em diante, podemos chamar de polibase. Outra classificação diz respeito ao grau de dissociação. Uma base forte é aquela que em meio aquoso protonodissocia muito, ou seja, a maior parte das suas moléculas dividem-se entre íons, ânions e cátions para assim formar outras moléculas. As bases fortes são formadas por elementos da família 1A e 2A, com exceção do berílio e o magnésio, ambos na família 2A. Temos também a base fraca, é aquela que não dissocia tanto quando está em meio aquoso. As bases fracas são formadas pelos metais de transição e nitrogênio, que formam o hidróxido de amônio.
E por fim temos a nomenclatura das bases. Bom, para as bases monovalentes, cujo elemento central tem apenas um NOx, NOx é o número de oxidação, a nomenclatura será dada por hidróxido de mais o nome do elemento. Dois exemplos no caso, seriam o hidróxido de prata, que é o AgOH, e o hidróxido de sódio, o NaOH. Ambos são monovalentes e têm apenas um NOx, que é o número de oxidação. Para bases em que o metal tem carga variável, indica-se ao final em números romanos a carga do cádmio. Podem ser usados também os sufixos, o ico para a carga maior e o oso para a carga menor. Assim ficaria hidróxido mais o elemento mais o número da carga em algarismo romano, ou o sufixo respectivo à carga, que é o ico e o oso. Um exemplo é o ferro. O ferro ele pode ter carga Fe2+, ou Fe3+, que formarão as bases FeOH2 e FeOH3. O FeOH2 ele é o hidróxido de ferro 2, o 2 representado por algarismos romanos. E pode ser chamado também de hidróxido ferroso, se eu for colocar o sufixo. E o FeOH3, que é o hidróxido de ferro 3, novamente o 3 ele é em algarismo romano e também pode ser chamado de hidróxido férrico. Sobre a teoria de Lewis, temos que, para Lewis, toda substância ela é composta por átomo e todo átomo é composto por elétrons. Hoje em dia é uma das substâncias mais difíceis de ser aplicadas. Ao falarmos de bases, Lewis dizia que toda aquela substância considerada base era toda aquela que doa par de elétrons. E como alguns exemplos de alguns considerados base para ele, temos a água e o ânion cloreto, entre outros elementos. Ao falarmos de ácido, para os ácidos para Lewis, era o que fazia o contrário. Eles recebem par de elétrons. E como exemplo a gente tem o carbocátion e o hidrônio. Era uma teoria que foi dificilmente aplicada, mas que com um grande sentido. Ao se procurar pela base dentro de uma ligação, dentro de uma expressão, podemos ver que os pares de elétrons eles estão livres a se procurar pela base e suas cargas estão constituídas negativas. E ao falarmos de casos comuns, temos os chamados reagentes eletrófilos, que eles atacam a parte negativa, e os nucleófilos, em que eles atacam a chamada parte positiva. Então vamos para uma resolução de questão. A questão nos fala: compostos de bório estão sendo utilizados com mais frequência em sínteses orgânicas, especialmente de fármacos e produtos naturais. Um composto de bório importante é o trifluoreto de boro, BF3, que possui a estrutura trigonal plana. O número atômico de boro é 5 e do flúor é 9. Sobre esse composto podemos afirmar que eu marquei a parte mais importante, eu sempre faço isso em questões, mas vamos lá. Primeiro passo, a gente vai ter que visualizar tudo que a questão nos deu. Então, eu formei aqui uma estrutura trigonal plana, o trifluoreto de boro. Boro, flúor. Então, vamos lá. Ele falou que o boro tem o número atômico 5, restando na última camada 3 elétrons, podendo, então, fazer 3 compartilhamentos de elétrons. Isso não respeita a regra do octeto, já que no máximo ele vai chegar em 6 elétrons. Mas como ele tem um orbital vazio, ele pode fazer mais um compartilhamento, que não vai partir dele, e sim de um doador de elétrons. Ou seja, o boro se torna um receptor, e segundo Lewis, quem recebe um par de elétrons é um composto chamado ácido. Ou seja, se a gente for olhar nas alternativas, a resposta é a letra D, que fala que o trifluoreto de boro é um ácido de Lewis, de fato. Mas eu vou explicar para vocês o porquê que as outras estão erradas. A letra A nos fala que o átomo de boro
na molécula tem 8 elétrons na camada de valência, e como o boro tem 3 ligações covalentes, chega no máximo a 6, fazendo que a alternativa A esteja errada. Letra B. A molécula é polar. Em ligações, aprendemos que quando um elemento faz força em 3 ângulos iguais, formam-se moléculas apolares. A força dos dipolos de flúor, essas daqui, que está envolvido, se anulam, fazendo então uma molécula apolar e não polar. A letra C nos fala que os átomos de flúor da molécula não apresentam um octeto completo, o que é errado, porque sim apresentam. Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letra E. Reage prontamente com ácidos de Lewis, teoria ácido-base moderna. Não, já que ele é um ácido, então ele vai reagir com a base e não com outro ácido. A lista de material usado nesse experimento foi um indicador natural feito pelo suco do repolho roxo. Aí no primeiro copo temos a soda cáustica, aí temos a água sanitária, temos a água com sabão, o bicarbonato de sódio, a água normal, água com açúcar, leite, detergente, vinagre e suco de limão. Bom, meu nome é Paulo Vitor e eu vou falar um pouco como vai acontecer este experimento e explicar por que ele vai acontecer. Bom, o repolho roxo que vai ser misturado a todas essas substâncias que estão contidas dentro destes copos, ela é o repolho roxo. E o repolho roxo ele é um indicador natural de substâncias básicas e ácidas, ou seja, quando ele adicionar esse repolho roxo a substância que está no copo, ele vai indicar pela coloração se essa substância é ácida ou básica. Bom, nesse exato momento ele vai misturar o indicador natural com a soda cáustica que está contida neste primeiro copo. Bom, adicionado a coloração dessa soda cáustica vai mudar para uma coloração amarelada. Logo em seguida ele vai adicionar na água sanitária, vai misturar com a água sanitária que está nesse segundo copo. Como podemos ver, também ficou amarelada. Agora ele vai misturar com a água com sabão. E vamos ver a coloração que ele vai ficar. Agora vai acontecer a mistura entre o bicarbonato de sódio e o repolho roxo. Agora ele vai misturar a água. E agora ele vai misturar com água e açúcar. Está contida neste copo do meio em que ele está apontando o dedo. Agora ele vai misturar com o leite. Agora ele vai misturar com o detergente. Agora ao vinagre. E por último o suco de limão. Então podemos perceber aí neste experimento que quanto mais amarelada ou avermelhada a cor da substância ficar,
mais ácida ela será. Já quanto mais básica ela for, mais esverdeada e mais azulada vai ser. Gente, que isso? Que timidez é essa? Pode aplaudir.